Irmãos, abram vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Lerei a partir do verso 8. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 8. O título dado a esse texto é Em que pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti na Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja a glória para séculos dos séculos. Amém. Ai, como é bom ter um encontro. Quando a gente é solteiro, a gente está lá pensando o que vai ser da minha vida, será que eu vou achar alguém que me quer? Aí de repente, dessas coisas da vida aí, a gente troca o olhar com alguém que se interessa com a gente. E você fica com o coração abalado, é a tal da paixão, o coração fica quase que não cabe no peito, e aí então, motivado com aquela coisa, eu vou encontrar com ela, vou encontrar com ele, e aí então o que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar o cabelo, vou ali no salão, arrumar o cabelo, vou cortar o cabelo, deixar ali, vou fazer a barba, vou passar um perfume, né, um desinfetante aqui debaixo do braço, para ficar bem cheiroso, e aí então vai lá aquele perfume e se arruma a roupa. A roupa tem que ser aquela roupa que a gente quer impressionar, porque aquele encontro é especial e eu quero deixar a primeira impressão é que fica. Então vou para o encontro e depois então diz, graças a Deus deu tudo certo. Arrumei a namorada, não estou mais sozinho. Arrumou o namorado, não está mais sozinha. E aí então diz, desse encontro mudou toda a minha vida. A gente passa por isso. Aqueles que já são casados passaram por isso aí na sua história. Encontraram alguém especial, se prepararam para o encontro e hoje permanecem aí juntos talvez há muito tempo. Existem outros encontros que a gente também vai e que são importantes. Por exemplo, ter um encontro com uma pessoa que vai te analisar para oferecer um emprego. Aí você então vai fazer uma entrevista de emprego, você se preocupa também, tirar o bafão, né? Se preocupa então com um bom hálito, com a aparência, você se preocupa em levar um currículo bem
gordo, bem firme, o mais perfeito possível para impressionar a pessoa que vai te analisar, para que ela diga, é essa pessoa que eu quero para trabalhar comigo. A gente tem vários encontros, mas de todos esses encontros, o mais importante que a gente tem é o encontro com Deus. Só que muitas vezes nós não temos a mesma ansiedade de ter esse encontro com Deus. Às vezes nós nos acostumamos a Deus, acostumamos ao culto e nós perdemos aquela paixão, aquele vigor, aquela ansiedade desse encontro. Lendo o texto lá de Lucas, capítulo 22, no qual Jesus ele está na mesa junto com os seus apóstolos para servir então a ceia, e ele vira para os seus e diz: eu tenho esperado ansiosamente para ceiar convosco. O Filho de Deus, o Deus Salvador, que se fez homem, viveu entre nós, ele vira para nós e diz: eu esperei, e não somente esperei, mas eu esperei ansiosamente para ter esse encontro com vocês. Meus irmãos, nós temos que parar e pensar melhor em como que estamos tratando o nosso encontro com Deus. No Antigo Testamento a lei foi dada, o 4º mandamento fala a respeito do sábado, de dedicar o dia para o Senhor, não pode trabalhar, não pode fazer isso, até a comida, o maná que caía do céu vinha em dobro, para que ninguém tivesse esse trabalho para poder se dedicar ao Senhor. Era uma lei, quem não cumprisse o sábado era morto. E aí então durante muitos anos essa lei prevaleceu até que Cristo vem e oferece o perfeito culto, o perfeito louvor a Deus. Agora já não há mais uma obrigação do culto, mas agora tem um culto que você oferece de gratidão, com o coração aberto. Agora os apóstolos e a igreja nascente, eles veem mais Cristo, ele ressuscitou no domingo. E ele apareceu aos seus no domingo, e ele esteve conosco no domingo. Então nós não vamos mais fazer um culto por obrigação, não forçados pela lei, mas motivados pela salvação que nos foi dado de graça, nos foi oferecida com tanto amor, e nós agora queremos ter esse encontro com o Senhor, motivados pela alegria, pela gratidão e todos os bons sentimentos que podemos ter. Meus irmãos, o domingo é o dia do Senhor. No passado havia adoração romana, adoração dos romanos ao sol, e eles adoravam então a Amun-Ra, esse é o Deus lá do Egito, mas também eles adoravam o sol, também era a mesma adoração, o mesmo ídolo, e eles adoravam o sol no dia do domingo. Mas como entrou a igreja influenciou a eles, diz: nós não vamos mais adorar ao Deus Sol, nós vamos adorar ao Deus do Sol, e nós vamos adorá-lo neste dia. E aí então nasce a adoração que a igreja já vinha fazendo no domingo e se torna então o dia do Senhor. Se você fosse obrigado a vir à igreja, não teria graça. Se você fosse obrigado a vir e cantar, isso não faria diferença nenhuma para a tua vida. Mas quando você deixa a tua casa, quando você se prepara durante todo o dia para ter esse encontro com o Senhor, com ansiedade, com vontade de louvar, com vontade de cantar, e quando você chega e se assenta, e louva a Deus e solta a tua voz e canta, isso faz toda a diferença. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre o encontro com Deus. Não existe melhor companhia do que Deus. Quem experimentou essa companhia de modo perfeito, falando entre os homens, foi Adão. Adão e Eva no paraíso, eles tinham um encontro diário com Deus. Deus aparecia a ele, falava com ele e Eva, e eles então tinham esse contato especial, esse encontro especial. Mas entrou algo na história que destruiu essa comunhão. Entrou o pecado, entrou a rebeldia, entrou a desobediência, e aí então o homem, por ter pecado, agora ele se esconde de Deus, ele não tem mais o prazer da presença de Deus, ele foge da presença de Deus, porque agora, movido pela culpa, em vez dele olhar para Deus perfeito, agora ele olha para si, que é imperfeito, e ele se esconde de Deus.
Deus disse no passado, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma companheira, fez a mulher para o homem. E a mulher é excelente companheira para o homem, uma companheira que deve ser amada, que deve ser protegida, uma mulher que deve amar o seu marido, respeitar o seu marido e unir força com ele para lutar pela vida. É um excelente encontro ter um companheiro, a esposa ou o esposo. Mas, meus irmãos, muitos casamentos eles acabam se esfriando, acabam se destruindo, porque as pessoas deixam de valorizar o seu companheiro. Perdeu aquele prazer daquele momento do encontro inicial, perdeu o prazer de ver aquele sorriso, perdeu a alegria de receber aquela rosa roubada do jardim do vizinho, perdeu aquele momento especial. A pessoa é a mesma, talvez alguns quilinhos a mais, algumas ruguinhas a mais, mas a pessoa é a mesma. E não vai fazer diferença nenhuma as fragilidades do corpo e os problemas vindo com a idade. O que você tem que fazer é só despertar. Porque uma coisa, o amor jamais acaba, não é verdade? Se acabou é porque não é amor. E se você não está valorizando o amor, apesar de ser eterno, o amor pode ser ferido, a gente percebe isso lá em 1 Coríntios 13, ele pode ser ferido, e alguém que ama demais, ele pode se afastar do outro que ama, não porque quer se afastar, porque está ferido. Então nós temos que tratar os nossos cônjuges, tratar as nossas feridas e as nossas cicatrizes, e lembrar do encontro, aquele encontro inicial que marcou essa caminhada, para que juntos formassem uma família, agora tem que ser lembrado. Meus irmãos, nós vamos falar do encontro com Deus, que é o melhor dos encontros. Você se lembra o primeiro dia com Deus? Você não o primeiro dia que você veio à igreja, mas o primeiro dia com Deus. O primeiro dia que você leu a Bíblia e você diz assim, Deus está falando comigo. Primeiro dia que você entendeu que Cristo lá na cruz deu a vida por você. O primeiro dia que o teu coração explodiu de alegria por estar com o Senhor. Isso a gente chama de conversão. Isso é regeneração. Quando você que estava morto, agora você está vivo. Você que estava perdido, agora foi encontrado, e Cristo veio ao teu encontro, não foi você que foi atrás dele, foi Ele que veio até você, foi Ele que mudou o teu coração de morto para vivo, foi Ele que deu fé para você crer nele, Ele te deu arrependimento para que você, se arrependido, pudesse ir a Ele. Meus irmãos, tudo isso é Cristo que anseia ansiosamente estar convosco. Ele então prepara o teu coração, o vosso coração, para que vocês então queiram estar com Ele, porque Ele continua ansiosamente querendo estar com vocês. No texto que lemos aqui de Filipenses, no final do versículo 9 diz, e o Deus da paz será convosco. O que nós vimos aqui é que Ele não estará conosco todo o tempo, todo momento, porque quando vimos lá em Mateus 28, quando Jesus diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar os meus mandamentos, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não quer dizer que se você estiver numa esbórnia, no pecado, na bebedeira, na bagunça, que Ele vai estar com você. Não quer dizer, se você estiver na prática de pecado, que Ele vai ter ali o prazer de estar com você. Porque quando você escolhe viver no pecado, você escolhe viver em rebeldia, você se coloca contra Deus. E o texto aqui está então dizendo o que deve fazer, o que devemos fazer, para que o Deus da paz esteja conosco. Meus irmãos, vamos ver nesse texto então, o que fazer para ter esse encontro com Deus. Primeiro que o texto vai nos mostrar, é que para estar com Deus é necessário ter uma mente sadia. O texto diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
O que pensar? O que você deve pensar para que Deus esteja com você? Meus irmãos, na nossa mente passa aí uma quantidade incrível de pensamentos. Segundo o reverendo Hernandes, passa mais de 10.000 pensamentos por dia. Ele cita então a fonte para isso, mais de 10.000 pensamentos na nossa mente. Será que nós temos procurado fazer com que esses pensamentos, eles nos direcionem para o encontro com Deus? Você tem prazer de entrar numa casa suja? É claro que as mulheres limpam a casa, preparam a casa, arrumam a casa, e aí então você acostumado com aquela limpeza toda, você às vezes nem percebe o valor do cuidado que a tua esposa tem. Mas quando você chega numa casa, uma vez aconteceu isso, marcamos um culto para a casa de um casal que estava até meio brigado, e esse casal então, o marido, sabendo que a mulher trabalhava, ele deixou a pia enorme, cheia, bem suja, deixou a casa bagunçada, e nós iríamos lá fazer o culto, e quando cheguei com a Elisene antes do culto, vi aquela sujeira, eu disse, mas por que você fez isso? Vem à igreja aqui. Não, é para o pessoal saber que a minha mulher não gosta de mim. E aí então juntos nós fomos lá ajudar, na meia horinha que tínhamos ali, a preparar o ambiente para poder receber a igreja, porque foi muito desconfortável estar ali ali claramente, irmãos, foi um momento assim, que nos trouxe tristeza de ver uma situação daquela de alguém que não se preparou para receber a igreja, para prestar o culto a Deus. Se você não tem prazer de estar no local sujo, onde que alguém senta aí, quando você olha para o banco, dá para escrever no banco. Se você vai sentar no sofá e tem lá iogurte sujo e coisa, e você vai ter prazer. Meus irmãos, a mesma coisa é apresentada aqui. Se você quer estar com Deus, se você quer ter um encontro com Deus, procure saber o que está passando na tua mente. Procure ter uma mente sadia. Como é que a gente faz para ter um corpo saudável? A gente faz exercício. Eu preciso fazer, né? A gente se alimenta bem, a gente come alimentos saudáveis, a gente procura ter uma rotina saudável para que o nosso corpo seja um corpo saudável. Agora, a mente também, ela precisa desse cuidado. Primeiro, o que a mente vai comer? Como que ela vai se alimentar? O que você está colocando na mente? Você está colocando coisas boas ou ruins? Você está enchendo a mente de coisas depravadas? Você passa o tempo todo ouvindo pessoas fofocando, falar mal dos outros? Você fica o tempo todo ouvindo gente destruindo a vida dos outros? Você vive o tempo todo ouvindo pessoas amarguradas com a vida, pessoas negativas, que só vê o lado ruim. Você acha que a tua mente vai ser saudável? É por isso que aqui o texto nos ensina, tudo que é verdadeiro deve ocupar a tua mente. Coisas falsas, para que você vai trazer a sua memória? Está aí uma grande campanha do governo aí, para que as pessoas elas não compartilhem fake news. Por que você não deve compartilhar? Porque é mentira. E a mentira, ela não é saudável em lugar nenhum. Se não é saudável nem na internet, veja lá na tua mente. Diz o texto aqui, tudo que é respeitável. Olha, se você não puder mostrar para alguém o que você está lendo, se você não puder falar para alguém, aquilo que você está pensando, é porque isso não é respeitável. Então, se você não pode compartilhar isso com o teu pastor, com o teu irmão, com a tua esposa, com o teu filho, então você está trazendo para a tua mente algo que vai te deixar doente. Diz também aquilo tudo que é justo e que é puro. Aquilo que é impuro vai adoecer. Se você pegar uma planta saudável, bonita, e você começar a jogar coisas impuras, óleo velho, coisas velhas, podres ali, aquela planta vai ficar doente e vai morrer. Se você não se preocupar com a tua mente, em colocar coisas puras dentro dela e deixar a impureza tomar conta, daqui a pouco vai estar tão contaminada a tua mente, que a tua mente também vai morrer.
vai se tornar um local impróprio para o encontro com Deus, vai se tornar um lugar que não vai prestar para receber ninguém, muito menos Deus. Tudo aquilo que é de boa fama, se virtude há e se algum louvor existe, isso deve ocupar o vosso pensamento. Tem um ditado que diz: mente vazia é oficina do diabo. Isso é verdade. Quando você está lá assim, eu não quero pensar em nada, cuidado, porque a Bíblia diz que nós devemos ter um louvor constante, orando sem cessar. Nós não podemos nos deixar vazios, porque esse vazio pode se tornar para nós uma grande armadilha, porque mente vazia pode ser dominada pelo diabo. Temos que tomar cuidado também com os nossos amigos que falam besteiras. Sabe aquele amigo que só abre a boca para falar besteira? A Bíblia diz: as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Seja homem, seja mulher, seja adolescente ou jovem, seja casado ou solteiro. Se você não tomar cuidado com aquilo que você está ouvindo diariamente, as besteiras que as pessoas falam, vão levar você a falar besteira também. Vão fazer a tua mente se deturpar. Aí você vai começar a falar coisa errada. O que se percebe? Que está faltando alguma coisa boa da tua mente. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio, o coração ou a mente. Se você nunca fala de coisa boa, se você nunca tem uma boa notícia para dar, se você não tem algo do Evangelho para oferecer, é porque o teu coração já está longe de Deus há muito tempo. Está precisando dar uma renovada para que Ele venha habitar no teu coração, abrindo então no teu coração uma porta larga, para que Ele venha, habite nesse coração, para que Ele esteja contigo. Paulo nos ensina a encher-nos do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, lendo a Bíblia, comentando sobre ela, cantando juntos. Meus irmãos, a gente não visita mais uns aos outros. As pessoas não gastam mais o tempo para tomar um cafezinho, comer um bolo ali gostoso junto com o outro. É raro isso acontecer. E quando acontece, normalmente esse encontro, na maioria das vezes, o teor da conversa é mais prejudicial do que algo bom. Então nós devemos então nos unir, nos reunirmos e nos alimentarmos para encher a nossa mente do Espírito Santo através daquilo que a gente fala e canta. Olha, Deus não andará conosco se a nossa mente estiver suja. A nossa sujeira vai afastar Deus de nós. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de maneira que Deus não nos ouve. A sujeira que nós praticamos é aquilo que vai nos afastar de Deus. E essa é a nossa segunda afirmação. O texto aqui de Filipenses diz: o que também aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes, o que vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Para estarmos com Deus, para ter esse encontro com Deus, é necessário ter um comportamento sadio. Primeiro eu falei do coração e da mente, porque a boca fala daquilo que está do coração, nós somos guiados pela nossa mente. E agora então eu digo das coisas externas, porque muitos dos nossos pensamentos, apesar de impuros, eles ficam guardados, eles não são externados. E aqui então o texto já fala daquilo que você faz. O que você pratica é muito importante para o teu encontro diário com Deus. Nós precisamos de bons exemplos, as pessoas precisam. As pessoas que estão ao teu lado lá, Eudes, na tua loja, que visitam, eles precisam de um bom exemplo de um cristão para poder querer ser como você. As pessoas que iam lá na Fátima, quando ela trabalhava como enfermeira, precisavam de um bom exemplo para seguir. Aquele que trabalha na loja, aquele que trabalha no hospital, aquele que trabalha como advogado, o juiz, precisam de bons exemplos. E as pessoas, elas vão ler a nossa prática, as pessoas vão ler o nosso comportamento, e elas vão dizer quem somos através daquilo que nós fazemos. Se as pessoas, elas vão observar em nós o nosso comportamento para avaliar se elas querem andar conosco, agora vocês imaginam Deus. Você permitiria que o teu filho andasse junto com pessoas que vendem drogas? Eu não permitiria. Você permitiria que o teu filho
fizesse parte de um grupo que só fala besteira, que é depravado, o tempo todo olhando na internet coisas pervertidas e falando coisas, você permitiria que teu filho fizesse parte desse grupo? Agora, o que você acha que Deus, Ele quer de você? Você que é filho de Deus, você acha que Ele vai ficar feliz de você o tempo todo lá, ó, olhando, enchendo a tua mente com coisa que não presta? Que você que fica lá olhando no seu computador tudo aquilo que é pervertido, e aí você sai e você faz a coisa errada, você é injusto, você é desonesto, você fala mentira, você faz isso, você acha que Deus vai ter prazer de estar contigo, dividir um momento com você, se você não está levando em conta a presença dEle na tua vida? O contrário também é verdadeiro, porque nós temos não somente que não fazer, mas nós temos que repudiar tudo aquilo que for mentiroso, desrespeitoso, injusto, impuro, de má fama, de má virtude. Nós temos que ser contrários. Meus irmãos, a igreja, quando ela nasceu, ela era chamada de O Caminho. O primeiro nome que a igreja recebeu foi O Caminho, porque era um grupo de pessoas que escolheu um caminho diferente de todos os outros. Falava diferente, agia diferente. Mas lá em Antioquia, esse grupo que era como eles chamavam, da seita do caminho, esse grupo só falava de Jesus. Esse grupo fazia tudo para parecer com Jesus. Esse grupo ensinava tudo que Jesus Cristo ensinou. E aí, como Jesus é o Cristo, esse povo vivia igual a Cristo, então virou cristão. Essa igreja caminha. Essa igreja, ela acaba se desvirtuando, envolvendo com política, envolvendo com interesse desse mundo, entra num período de escuridão, vem a reforma e volta novamente para a Bíblia. E agora o povo começa a se corrigir. Porque o primeiro contato que um incrédulo tem com a palavra de Deus, nesse primeiro encontro ele percebe que a sua vida tem que mudar. E aí Paulo diz, aquele que mentia, não minta mais. Se roubava, não roube mais. Aí então ele começa a perceber, o meu comportamento fará diferença para o meu relacionamento com Deus. Eu agora então tenho que fazer as coisas corretas para eu andar com Deus, mas eu vou percebendo que existem pessoas ao meu lado que vivem de modo errado, então eu preciso protestar. Por isso que a igreja é chamada de protestante, porque protestava contra a mentira, protestava contra a injustiça. A igreja protestava para que as pessoas vivessem de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, Romanos, no capítulo 6, Paulo ele fala a respeito do comportamento dele numa vida anterior à sua conversão, e ele diz que fazia coisas das quais ele se lembrava com vergonha. Os atos que nós fizemos quando nós nos afastamos do Senhor são atos que nos envergonham, que trazem culpa. Então nós precisamos parar e pensar, eu quero ter um encontro com o Senhor e eu quero que Ele more comigo no meu coração, então o meu comportamento tem que ser um comportamento justo. Se queremos nos encontrar com Deus, devemos cuidar do nosso comportamento. Mas meus irmãos, o texto ele dá um passo mais e continua a partir do verso 10, lidando com uma coisa que nós gostamos, dinheiro. Nós gostamos de ter bens, gostamos de ter um carro novo, não gostamos, não é bom? Nós não gostamos de ter uma casa boa? Nós gostamos, mas o crente deve aprender a lidar com os bens, para poder estar com Deus. Quando Jesus falou a respeito dos senhores, ele diz, ou se serve a Deus ou a Mamon. O que é Mamon? Não é mamão não, é Mamon. Mamon era o Deus adorado por muitos, era o Deus do dinheiro, era o Deus das riquezas, que muita gente está adorando até hoje. E Jesus, quando ele fala a respeito disso, não é possível servir a Deus e servir ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o quê? Não escutei não. O amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males. É por causa do dinheiro que muita gente mata outro. É por causa do dinheiro que muita gente toma o poder e pisa para ter mais dinheiro.
A gente vê o rico querendo ser mais rico e mais rico e mais rico, ele nunca se satisfaz. Então, se você quer que Deus venha habitar no teu coração, a partir de um encontro verdadeiro, aprenda a lidar com bens. E aí Paulo vai nos dar algumas lições. Primeiro é que o crente tem de estar pronto a ajudar aquele que necessita. O texto diz: agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o que também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Meus irmãos, há muita gente necessitada perto de nós. E a gente tem que aprender a observar a necessidade. Também devemos tomar o cuidado para não sermos roubados. Porque como falamos hoje pela manhã, nós temos que ser bons, mas não temos que ser bestas. Nós não temos que sustentar ninguém que pode se sustentar. Mas nós devemos cuidar do sustento daqueles que não podem se sustentar. Nós devemos suprir a necessidade, sermos caridosos, porque Jesus lá em Mateus 25, quando ele fala da caridade, ele diz: quando eu estive com sede, você não me deu de beber, eu estive com fome, você não me deu de comer, eu estive preso, você não me visitou. Ele mostra que através da caridade nós mostramos que fomos frutos de um amor maior do que aquilo que podemos fazer. Caridade gera caridade. Você ajuda alguém aqui, com certeza você será ajudado posteriormente. Caridade gera caridade. E Deus, Ele é duro com mesquinhos. Se não me engano é Tiago que diz: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você peca. Você tem que aprender que o necessitado vale mais do que o teu próprio dinheiro. Então não ame o teu dinheiro, vendo a necessidade do outro e guardando só para você. Ajude o necessitado. Porque fazendo isso, você vai então abrir portas para esse encontro com o Senhor. Porque se você deixa de amar o dinheiro, amando a Deus e amando o próximo, porque você ama a Deus, o teu dinheiro não vai ser aquele que vai ditar regras para o seu relacionamento. Mas Deus fará. E quando você oferece para alguém que é necessitado, Deus abre portas e janelas e portões enormes por trás de você. E quando você dá com alegria, Deus te supre também, e com certeza Ele supre muito mais daquilo que você precisaria, daquilo que você necessitaria. Então, condoce dos necessitados. Segundo lugar, o crente não deve ser fiel com base na sua situação financeira. Tem gente que diz assim: eu não sou dizimista porque o meu dízimo é pequeno. Não faça isso. Porque Jesus louvou o dízimo de uma mulher que só tinha uma pequena moeda. E ele diz: essa fez a coisa certa. Deus não está preocupado com a quantidade de dinheiro que você traz à igreja. Deus não está preocupado se o seu dízimo é 1.000, 2.000, 10.000. Deus não está preocupado. Deus está preocupado com a tua fidelidade. Que se é dízimo, você entregue os 10% daquilo que Ele pediu. E se você ler Deuteronômio capítulo 14... você verá lá as regras: certamente darás o dízimo, e diz: e darás para aprender a temer o Senhor. O crente deve entender que a sua fidelidade não é com base na quantidade de dinheiro, mas no desejo de ser fiel. Paulo diz: digo isso não por causa da pobreza, eu aprendi a viver contente em toda a situação, eu sei ser humilhado como sei ser honrado, em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez esse seja o versículo mais lido erradamente, que as pessoas dizem: eu posso comprar porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo está dizendo aqui ao contrário: eu posso passar fome com Deus porque eu sei que Deus me fortalece, eu posso ter fartura porque sei que Deus não me deixa me perder, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, mas Deus me fortalece. E tudo eu posso porque Deus me fortalece. Meus irmãos, depois de perder tudo, Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Você tem que aprender que a tua vida inteira, completa, está na mão de Deus. A tua vida financeira, a tua saúde, os teus relacionamentos, tudo que diz respeito a você é do interesse de Deus. Tomamos cuidado, meus irmãos, com algumas coisas. Uma vez conversando com uma pessoa, falando a respeito da vida sexual, e ele diz: o que Deus tem a ver com quem eu levo para a cama? Diz: Deus tem a ver com tudo o que você faz.
com quem você dorme, com as regras que você tem para os teus relacionamentos. Você tem que aprender a temer a Deus e aplicar os mandamentos de Deus em tudo aquilo que você faz. Jó entendeu isso. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Abacuque, ele fala de um momento muito difícil que está vivendo, e talvez um dos textos mais lindos da Bíblia, ainda que não haja gado no curral, e ele fala: ainda assim eu louvarei o Senhor, todavia me alegro no Senhor. Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. Nós devemos agradecer a Deus, porque Deus é fiel o tempo todo, e a gente deve ser fiel no pouco e no muito. Eu já vi muita gente rica querer controlar as decisões do conselho da igreja, porque o dízimo dele cobre todas as despesas da igreja. Isso é um erro, porque diante de Deus, o que deu 10% de R$10, ele deu o mesmo tanto que quem deu 10% dos seus 100 mil reais que ganhou. Para Deus é a mesma coisa. Deus quer a tua fidelidade. Seja fiel, porque assim deve ser. Em terceiro lugar, o crente não deve visar vantagens. Quando ele faz a coisa certa, ele não deve visar o retorno. Ele diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Meus irmãos, o crente, quando ele procura ser fiel a Deus, é porque ele quer aprender mais de Deus, ele quer crescer na comunhão com Deus. O crente que vem à igreja diariamente, ele deve vir à igreja porque ele quer ter esse encontro com Deus. O crente que tira do seu dinheiro, entrega o seu dízimo, ele deve fazer isso por gratidão, por reconhecer que Deus o sustenta. O crente que canta, que tem a voz linda, que canta, ele deve louvar a Deus com seu cântico, porque ele não deve visar o retorno. Porque, meus irmãos, nós temos o péssimo defeito de achar que nós seremos abençoados pelo que nós fazemos. A gente vê o caso, onde Jesus estava em certa situação e alguém chegou e disse: Senhor, cura a filha desse homem porque ele é muito bom, ele fez para nós um templo. Esse é o pensamento daqueles que acham que nós merecemos e por isso somos abençoados. Mas Paulo responde isso na carta aos Efésios dizendo que Deus ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Você receberá a bênção por causa da fidelidade de Cristo. Você será abençoado com a vida ricamente abençoada por causa da fidelidade de Cristo. E na dependência dele é que você é abençoado. Porque se dependesse de você, você não teria nada. Meus irmãos, nós acabamos de cantar uma coisa aqui que é falha. A gente cantou aqui: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Deus nos dá chance? Deus nos dá chance de acertar? Rodrigo, você acerta todas as vezes? Se Deus te der chance, o que vai acontecer com você? Se Deus te der chance de você acertar, o que será de você? Meus irmãos, não queiram vantagens, porque você não terá chances. Porque Deus, quando Ele age por misericórdia. Deus, quando Ele age pela fidelidade de Cristo. Ele te abençoa pela fidelidade de Cristo. Então Ele não dá chance, Ele te garante. Ele garante a tua entrada no céu através de Cristo. Ele garante as bênçãos na tua vida através de Cristo. Ele não dá chance para ninguém, porque as chances nós muitas vezes perdemos. E aí, vamos perder a salvação? Vamos perder a bênção, como muita gente tem dito aí? Não. Tomemos cuidado com aquilo que nós esperamos da nossa fidelidade. Porque pode ser que você foi fiel, extremamente fiel, e Deus não te dá o que você esperava. Talvez você foi e serviu a Deus a vida inteira. Talvez com isso tudo ainda você morra de câncer. E aí, Deus ele deixou de ser bom por isso? Não. Para onde que Deus vai te levar? Ele vai te levar para os céus. Tem algum lugar melhor do que os céus? Mas se você olhar com o olhar humano, esperando o retorno da tua fidelidade, talvez você se frustre. Em quarto lugar, o crente deve aprender a agradecer a quem o ajudou. E sabei vós, Filipenses, nenhuma igreja se associou comigo a não ser unicamente vós. Nós temos que procurar ser gratos, reconhecer aquilo que alguém fez por nós. Reconhecer que aquele irmão foi na nossa casa para ajudar a fazer aquilo que eu não podia fazer. Que aquele irmão foi no mercado comprar aquela cesta básica porque eu não tinha alimento em casa. Que aquele irmão me pegou e me levou para o hospital. Que aquele irmão fez isso e aquilo por mim. Nós devemos aprender
a reconhecer o bem que nós recebemos. Isso gera gratidão. E por final, meus irmãos, o crente ele tem de aprender a se satisfazer com o que já recebeu. Paulo diz que nós devemos estar contentes. Se você tem o que comer e o que vestir, fique satisfeito. Alguém que tem o que comer, levante a mão. E tem gente com fome aí. Tem o que comer em casa? Tem ou não tem? Tem. Tem alguém pelado aqui? Eu estou vendo todo mundo vestido. Pois Paulo diria para vocês, estejam satisfeitos. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente visa mais aquilo que não temos do que aquilo que temos. Tem uma musiquinha antiga que um nordestino cantava, são 10 fiinhos, é muito pouco, é quase nada, mas não tem outro mais bonito no lugar. Aí fala da esposa e diz, não tem outra mais bonita no lugar. O gadinho, mas não tem outro mais bonito no lugar. Por quê? Porque não importa as boiadas que os outros tenham. Porque o que ele tem são aquelas 10 vaquinhas, que é muito pouco, é quase nada, mas são as melhores porque são as dele. As tuas roupas são as melhores, porque são as tuas. O teu carro é o melhor, porque é ele que vai te levar para os lugares. E aí você fica desfazendo o teu carro porque o vizinho comprou um carro novo, ou desfazendo da casa que tem te coberto a vida inteira, e você desfaz porque o vizinho fez uma reforma e você ainda não pode. Aprenda a agradecer. Paulo diz, eu recebi, tenho abundância, estou suprido, e o meu Deus, segundo a riqueza da glória, há de suprir em Cristo todas as vossas necessidades. Tem pessoas que são eternos carentes, elas nunca dizem, estou suprido, não tenho necessidade, Deus supriu as minhas necessidades. Eternos carentes, sempre querendo algo mais. Fique feliz com o que Deus te deu. Deixe a ajuda para outra pessoa, pode ser que o outro agora esteja precisando, e você vai pegar, levar para casa e vai perder. Teve caso de pessoas que levaram para casa arroz, feijão, chegou lá, perdeu porque ganhou tantas outras coisas. Por que não ficar satisfeito e dizer, não, irmão, eu agora não preciso. Dê essa ajuda para outro, e assim então vai suprir as necessidades dos outros. Quem ama o dinheiro nunca se farta dele. Então aprenda a se satisfazer com o que você recebeu. Porque aquele que ama o dinheiro nunca vai bastar, ele vai querer mais. Use essas lições para o bem, para que você tenha então um real encontro com o Senhor. Vocês se lembram de como nós descrevemos aqui o encontro com a primeira namorada, o primeiro namorado? Se lembra como descrevi aqui o encontro com a pessoa que vai fazer análise do seu currículo para poder te dar o emprego? Pois é. Você casa com uma mulher linda, maravilhosa, você casa com um homem bonito, perfeito, mas vai acontecer que ele vai ficar feio, barrigudo e careca. E aí você casa com uma mulher linda, a beleza dela também vai embora. Você arruma um emprego, daqui a pouco você cansa dele, você quer um emprego melhor, não é assim? Só que com Cristo não. O encontro com Cristo, ele traz benefícios eternos. O encontro com Cristo vai te levar para os céus. Então aprenda a valorizar o encontro com o Senhor. Como é que o Salmista 24 diz? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então que esse encontro seja mais importante do que ir para uma festa de casamento ou qualquer outra festa. Porque quando você vai para a festa de casamento, você gasta um dinheiro louco num vestido feio, que você não vai usar ele mais, e gasta lá, aluga por um valor absurdo. Gasta com um sapato absurdo, vai lá e puxa o cabelo, faz alguma coisa, gasta um absurdo para ir numa festa de casamento. E chega lá, às vezes ninguém nem olha para você. E aí você vem para o encontro com o Senhor dos senhores, o dono do universo. E você vem como se estivesse arrastando correntes, fazendo um grande sacrifício. A palavra missa quer dizer sacrifício. Então as pessoas quando vinham antigamente, foi ensinado essa história de que a pessoa vinha para sofrer a missa. Culto não é para sofrer, culto é para agradecer, é para louvar, é para cantar, e que você deve fazer o melhor. Então quando você for cantar, cante o melhor que você poderia cantar. Quando você for louvar, louve, ler a Bíblia, lê com coragem. Lembrando aqui o nosso irmão Zé Marcos, sempre falava, leia com força. Porque tudo que você faz para Deus tem que ser o melhor. Amém?